Esta é a terceira parte da videoaula sobre DFT. Agora a gente vai ver um fenômeno chamado de vazamento. Vamos começar com um exemplo que não há vazamento. Este é um sinal definido aqui como tem duas componentes. A primeira componente na frequência 4π/16, amplitude 1, e a segunda componente na frequência 8π/16, com amplitude 3/4. Esse sinal existe então de 0 até 31, tamanho então 32. Né? Então fazendo uma DFT com 32 pontos, que já que DFT tem o mesmo tamanho da sequência original, a gente tem então que cada frequência da DFT equivale ao K por essa fórmula, né? Que são as frequências digitais, aqui são os índices K. Então o primeiro vai ser π/16, 2π/16, 4π/16 e assim por diante. Então a frequência, esse 1 aqui vai ser dividido em duas partes, na frequência 4π/16 e menos 4π/16. Essas frequências então estão aqui, né? Tá essa amplitude. Acaba que é 32 vezes maior, mas metade da amplitude está aqui, então está aqui 16, na frequência 4π/16, ou o K igual a 4. E a segunda parte, então, é o outro 16 aqui, né, na frequência, então, menos 4π/16, e a segunda amplitude de 3/4, então a gente vê nessas duas posições. Então esse é um problema, esse é um caso onde não há vazamento, porque então as frequências do sinal coincidem com o que a gente chama de bins da DFT, que são os valores, né, de frequência digital que equivalem, que tem algum K que vai dar exatamente aquela frequência digital. Então, o que acontece quando isso não ocorre, né? Pode ser que o sinal, por exemplo, tenha frequências que não coincidem com os bins da DFT. Então, este aqui é o caso, né? As frequências são 2π/9 e 4π/7. Nenhuma delas aparece diretamente como relacionada a um K diretamente, né? Então, não existe nenhum K inteiro que vai dar essas frequências. Os valores das frequências digitais são sempre π/16 vezes K. E aí sim vai acontecer o problema do vazamento, né? Vazamento porque a energia do sinal, então, ele vai para essas frequências vizinhas. Esse é um caso já que não dá mais para fazer por inspeção, né? Mas numericamente, usando lá o algoritmo DFT que a gente fez na biblioteca, a gente obtém então esse sinal e a gente vê que então essa amplitude aqui, ela acabou vazando para essas frequências vizinhas, enquanto que também essa amplitude de 3/4 também vazou um pouco para essas frequências vizinhas, né? O que a gente vê aqui é um espectro que não corresponde diretamente ao sinal, né? E a gente tem que estar atento na hora de interpretar esse espectro para ver qual seria o sinal que gerou ele, né? Outro fenômeno também que pode acontecer é a perda de resolução, né? Então aqui é um sinal onde tem duas frequências muito próximas, então 4π/16 e 6π/18 são frequências muito próximas. Se a gente tiver com só 32 amostras desse sinal, o que vai acontecer é que essas frequências elas vão se misturar, né? Então a gente fala que a gente perdeu a resolução, a gente não consegue então identificar pelo espectro fornecido pela DFT com os 32 pontos, discernir que há duas componentes de frequência, muito menos as amplitudes dessas componentes de frequência. A maneira que a gente vai tentar estudar esse fenômeno e propor uma solução é via interpretação de janelamento. Então a gente vai considerar um sinal originalmente com duração infinita, então será um sinal onde a gente aplicaria uma DTFT, mas para calcular DFT a gente precisa de já que é um algoritmo numérico, a gente precisa de uma porção desse sinal, né, que é um número finito de amostras. Então a gente vai escrever essa operação de selecionar um número finito de amostras como sendo um janelamento, que é multiplicar por uma função W aqui. Então esse x seria o sinal original, e essa função W é uma função janela, e o sinal então, que a gente vai analisar o espectro, né, que na verdade a DFT vai retornar o espectro, não é do sinal original, mas sim do sinal janelado, porque as outras amostras foram zeradas, né? Então essa função janela ela é justamente isso, ela é 1 dentro do intervalo que a gente está querendo considerar, aqui vai de 0 até L-1, e 0 fora, né? Essa multiplicação no domínio do tempo é uma convolução no domínio da frequência. Então, fazendo a convolução, né, do espectro da janela W com o espectro do sinal, a gente tem aqui está errado, né, na verdade aqui são os índices aqui. Então, esses caras aqui tem sinal positivo, né, não tem sinal negativo, aqui tem um erro. Mas basicamente então a gente tem a convolução do espectro do sinal original com o espectro da janela. E o sinal desse sinal janelado, que é esse x de W, é o que a DFT vai retornar, né? Então está aqui a expressão da convolução, é uma convolução contínua, porque a DTFT a gente está no domínio da variável ômega, que é contínua, mas não só é um sinal janelado, né? Além do janelamento, é como se fosse uma DTFT amostrada. Então a gente tem esses dois fenômenos, né? A gente janela o sinal e depois amostra, né? Pelo fato da DTFT considerar que o sinal é periódico, né? Esses dois efeitos indesejados a gente tem que estar atento na hora de interpretar os resultados da DFT. Então aqui, tentando visualizar aquilo que acabou de ser explicado, então esse aqui é um sinal x de n, um sinal que tem duração infinita, aqui não está representado, mas a gente está considerando aqui que ele sempre existiu, né, e sempre vai existir, então ele existe para cá e existe para cá. E fazendo a DTFT, a gente tem então os dois impulsos, né, nas frequências aqui, cada impulso então tem amplitude aqui de π, né, nesse caso
da DTFT. E aqui a janela, então esse aqui é o nosso sinal de janela, então ele é 0, fora do intervalo, e aqui a nossa janela está indo de menos 10 a 10, e essa aqui então é a DTFT da nossa janela, que é o conhecido sync periódico, né? Então o sinal, o espectro do sinal janelado, a gente tem que fazer a convolução, então, desse sync periódico com esses dois impulsos nessas duas frequências. A gente sabe que a convolução de um sinal com impulsos, né, a gente repete o sinal em cima desses dois impulsos. Então, por isso que então, o espectro do sinal janelado ainda é um sinal que tem duração infinita. Aqui a gente ainda está considerando um sinal que tem duração infinita para cá, então ele sempre existe para cá e sempre existe para cá, mas ele já tem um espectro da DTFT, onde vão aparecer esses dois sinks aqui em cima das frequências originais do sinal. O próximo passo, que é efetivamente para a gente chegar no resultado que a DFT vai fornecer, a gente vai desconsiderar então esse passado e esse futuro e simplesmente considerar esse sinal onde começa a janela e onde acaba a janela, né? Então vira um sinal de duração finita, e porque ele vira um sinal de duração finita, ele começa a ter então um espectro discreto, né? E aí, em vez de ver então essa linha pontilhada, que daí seria o valor absoluto da DTFT desse sinal aqui, a gente vai começar então a ver só esses pontos aqui do nosso espectro discreto, que aqui está simbolizando justamente a DTFT amostrada, né? Aquele conceito que a DFT é a DTFT amostrada nos pontos ômega igual a 2π sobre n, k. Há outro problema, né, que é o problema de perda de resolução, a gente pode também interpretar através do janelamento. Então aqui a gente tem dois sinais com duas frequências aqui, né? Sinal X1 e sinal X2, cada um tem, o sinal X1 tem esse espectro azul, a DTFT dele, o sinal laranjado tem esse espectro aqui, né? A DTFT dele, e, aliás, sinal X2 tem o espectro laranjado, e a soma desses dois sinais tem esse espectro verde, né? Então a gente, pelo sinal verde, que é o espectro da soma, a gente não consegue mais distinguir que existiam dois sinais lá, né? Como que a gente vai então tentar contornar esses dois problemas? O problema do espalhamento, né, que faz com que a energia do sinal vá para as frequências vizinhas, e o problema da perda de resolução, que faz com que a gente pare de identificar duas componentes. Então a gente vai ter basicamente são problemas inerentes à DFT. A DFT é a ferramenta numérica para fazer análise Fourier. Ela tem as vantagens de ter algoritmos rápidos, que nem a FFT, mas tem esses problemas que são inerentes, que a gente tem que saber que eles existem para conseguir contornar. De novo, né, os problemas é o vazamento e a perda de resolução quando analisando então sinais, né, analisando o domínio da frequência, sinais utilizando a ferramenta da DFT. Então, a solução, que é a melhor solução, é adquirir o sinal durante mais tempo. Se a gente conseguir adquirir, em vez de poucas amostras, muitas amostras do sinal, isso vai então aumentar a janela de amostragem. A gente sabe que o sync, se a gente aumentou a janela de amostragem, o sync ele vai ficar mais estreito, né? Então a gente vai ter uma resolução melhor, né? E além disso, a gente vai ter então mais pontos da DFT, melhorando a visualização. Caso não seja possível, né, refazer a questão do sinal com mais pontos, uma solução paliativa é fazer o zero padding. Então o que é o zero padding? É simplesmente a gente preencher o sinal com mais zeros, né, tentando deixar a sequência mais comprida, né? Ela não vai diminuir o sync, né? Então esse sync, que é o que na verdade gera esse espalhamento, ele não vai diminuir, né? Ele vai continuar desse mesmo tamanho, mas o fato de a gente ter colocado zeros, a gente vai conseguir visualizar a DFT melhor. Vai ser como se a gente tivesse, a gente tem a mesma DTFT do sinal, mas a gente vai ter mais pontos na DFT e vai conseguir visualizar melhor e quem sabe até estimar melhor a amplitude e o valor das componentes de frequência. Então, aqui é o sinal original, daquele mesmo exemplo, a gente tem essas duas componentes de frequência, e com 32 pontos fica muito difícil, né, de ver as amplitudes e quais exatamente os valores. Se a gente então refizer a amostragem, né, ou readquirir esse sinal, não com 32 pontos, mas agora com 63 pontos, então a gente percebe que vão existir os bins, né, que são aquelas posições, já que agora o ômega é 2π sobre nk. Então agora o casinho indo como K inteiro, né, ele vai representar uma gama maior de frequências, né, que em vez de ser π sobre 16, vai ser agora π sobre 32. Então dessas frequências vão existir como bin, e elas aparecem então diretamente com as amplitudes aqui, certinho nas posições. Fica muito fácil, aqui está com 32, que é metade dessa amplitude, lembrando sempre que a DFT, as amplitudes aparecem n vezes maior, então seria 63, mas como o cosseno tem a parte de frequência positiva e a parte de frequência negativa, a gente aparece então com 32, né, em cada uma dessas posições. E esse 3/4, então, vai virar mais ou menos aqui 23, 24, em duas posições. Conseguimos então estimar muito bem a amplitude das componentes e também as frequências das componentes, lembrando que esse é um caso onde a gente
está de posse só do espectro, né, e gostaria de adivinhar qual que é, digamos assim, as componentes, qual que é a fórmula analítica que representa aquele sinal. Já o zero padding, né, como que a gente interpreta o efeito dele? A gente pega uma sequência original, x de n, mas que a gente só observou n amostras dela, né, e vai então definir uma outra sequência, xzp, esse zp aqui de zero padding, onde a gente vai então acrescentar zeros e a sequência não vai ter mais comprimento n, mas comprimento k, né. E aí estão fazendo a DFT do sinal, agora com esse comprimento k, né, vai de 0 até k mais 1, mas esse somatório a gente não precisa fazer, né, de 0 até k mais 1, já que as outras porções do sinal é 0, né. Então a gente, em vez de usar o x de zp aqui, a gente vai usar o próprio x, vai fazer o somatório menor, mas a DFT desse novo sinal, ele vai equivaler então a nossa DTFT do sinal original, mas amostrada não em n posições, mas em k posições, lembrando que k é maior do que n, né? Então vai prover, o zero padding provê uma visualização da DTFT, que é a amostragem da DTFT, a partir da DFT, com mais pontos, k pontos. Então não vai melhorar exatamente a resolução, mas vai melhorar a visualização, né? Então aqui é um exemplo do zero padding funcionando com um sinal simples aqui, que é uma função degrau, né? Aliás, uma função retângulo de tamanho 4. Então, se esse sinal fosse aqui infinito, né, estamos considerando aqui que ele existe de menos infinito até infinito, aí com um sinal de comprimento infinito, a nossa ferramenta é a DTFT, e a gente tem então esse sync aqui, né, é o nosso sync periódico, aqui ele está sendo mostrado em outro intervalo, um intervalo de 0 a 2π, em vez do tradicional menos π a π que a gente está acostumado. Se a gente for fazer então a DFT desse sinal sem zero padding, considerando só as amostras de n igual a 0 até n igual a 3, a gente vai obter aquele mesmo, isso aqui é 1, 1, 1, 1, né? Então vai ser 4 aqui, o xão aqui para k igual a 0, e nas outras porções 0, 0, 0, né? Que é o exemplo lá que a gente viu, como se fosse um sinal que tivesse só um nível DC, né? Então o que acontece quando a gente vai acrescentando zeros? Aqui a gente acrescentou 7 zeros, sim, aqui em pontilhado está mostrando que seria então a DTFT desse sinal se tivesse mais um monte de zero depois e um monte de zero antes. Então se a gente colocar, por exemplo, mais 4 zeros, que a sequência vai ficar com tamanho 8, é como se a gente estivesse então amostrando a DTFT em 8 pontos. Então a gente vai mostrar agora aqui, 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 aqui e assim por diante. Se a gente colocasse mais zeros para que a sequência no total fique com tamanho 16, é como se a gente amostrasse a DTFT com 16 pontos. No limite, se a gente tem então mais infinitos zeros aqui à direita e mais infinitos zeros à esquerda, a gente volta a ter a DTFT, que é então a curva, digamos assim, que tem todos os pontos, essa curva contínua, né? Aqui é aquele mesmo exemplo, só que agora fazendo o zero padding. Então, esse seria o caso onde a gente não pôde mais fazer uma reaquisição do sinal com mais amostras, mas a gente pegou as próprias 32 amostras que a gente já tinha e colocou mais zeros, completando então o sinal com 63 amostras. Comparando então, vamos rapidamente comparar aqui com esse sinal, que seria o sinal original, né, onde a gente só tem as 32 amostras, e por exemplo aqui a gente nem sabe quantas componentes tem, se tem uma ou duas, e a gente está achando que essa amplitude dessa componente é igual à amplitude dessa componente, depois o zero padding, então a gente já vê que esse sinal provavelmente tem uma componente aqui com uma amplitude maior, aqui perto dos 16, que faria com que a gente então, a gente sabe que são 32 amostras, né, do sinal original, então esse 16 a gente poderia considerar multiplicação por 2, então como a DFT é n vezes maior, 32, a gente poderia estimar a amplitude dessa componente aqui como 1, e aqui mesma coisa, né, esse outro sinal aqui com uma amplitude ali em volta do 12, daria então, pela mesma lógica, estimar uma amplitude mais ou menos 3/4. Então, a ideia do zero padding, tanto a refazer a aquisição do sinal com mais pontos, quanto o zero padding é para que, de posse só do espectro, né, a gente pegou um sinal, adquiriu um sinal, fez a DFT, obteve a DFT, a gente gostaria de estimar as componentes e poder ter uma estimativa melhor de qual que seria, por exemplo, a expressão analítica que gerou esse sinal. Então, essa terceira parte da videoaula sobre DFT acaba aqui.